Pessoal, bom dia, que Deus abençoe você, abençoe o seu lar, abençoe a sua comida, abençoe sua roupa, abençoe sua rua, seu bairro, sua cidade, que Deus sempre abençoe vocês. Nós agora vamos começar no Antigo Testamento para aprender mais de Deus. Deus fica irado, Luciana, fica. Deus fica decepcionado, fica. Deus mata, Deus mata. Deus manda matar, Deus manda matar. Deus tem poder, Deus tem poder. Deus é dono de tudo, Deus é dono de tudo. Nós vamos começar aqui no livro de Juízes, gente. Juízes, capítulo 1, versículo 1. Vamos aprender mais de Deus? O que Deus é capaz de fazer? Hein? Aqui está escrito o que Deus fez com o povo de Israel. Então ele não é o mesmo, ele não muda. Se ele é o mesmo, ele continua fazendo. E ele que faz quando ele quer. Juízes capítulo 1. Depois da morte de Josué, ele morreu com 110 anos de idade, Josué. Os israelitas consultaram a Jeová, a Deus Pai de Jesus. Quem de nós, Jeová, subirá primeiro para lutar contra os cananeus? Versículo 2. Jeová respondeu aos israelitas: Judá, a tribo de Judá, subirá. Deus, vou entregar essa terra nas mãos dele. Versículo 3. Então, a tribo de Judá disse ao seu irmão Simeão: Suba comigo ao território que me foi designado para lutarmos contra os cananeus. Depois eu irei com você ao território que lhe foi designado. Portanto, Simeão foi com ele. Versículo 4. Quando Judá subiu, Jeová entregou nas suas mãos os cananeus e os perizeus, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Viu? Deus falou, eu quero que mata os cananeus e os perizeus, e foi na frente deles e matou, entendeu? Versículo 5. Eles encontraram Adoni-Bezeque em Bezeque, e ali lutaram o povo de Israel contra ele e derrotaram os cananeus e os perizeus. Versículo 6. Quando Adoni-Bezeque fugiu, gente, eles o perseguiram, o povo de Israel perseguiram ele e o capturaram e amputaram os polegares das suas mãos e dos seus pés, amputaram. Versículo 7. Tiraram fora os dedos, olha, Deus deixou. Amputaram as mãos dele e os pés dele. Ficou sem mão e sem pé e Deus deixou. Permitiu. Versículo 7. Então, Adoni-Bezeque disse: 70 reis cujos polegares das mãos e dos pés foram amputados apanham comida debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim me retribuiu Deus. Depois o levaram a Jerusalém e ele morreu ali em Jerusalém. Versículo 8. Os homens de Judá, também da tribo de Judá, lutaram contra Jerusalém e tomaram e golpearam a cidade com a espada e a incendiaram. Tudo permissão de Deus, tá? Eles não fizeram a cabeça dele, não. Deus sabia o que estavam fazendo e Deus apoiou. Versículo 9. Depois os homens de Judá, da tribo de Judá, desceram para lutar contra os cananeus que moravam na região montanhosa, no Neguebe e no Cefalá. Versículo 10. Judá avançou, então, contra os cananeus, que moravam num lugar chamado Hebrom. Anteriormente o nome era Hebrom, era Kiriat Arba, e eles mataram Sessai, Almã e Talmai. Versículo 11. Dali avançaram contra os habitantes de Debir. Anteriormente o nome de Debir era Kiriat Sefer. Versículo 12. Caleb disse então ao homem que golpear Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha, que se chama Aquisa, como esposa. Versículo 13. E Otniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade. Portanto, Caleb lhe deu sua filha chamada Aquisá como esposa, que era promessa. Promessa é dívida. Deus fala que você tem que fazer promessa e tem que cumprir. Versículo 14. Enquanto ela, Aquisá, estava indo para casa, insistiu com Otniel
para que pedisse ao papai dela um campo. Então ela desceu do jumento e Caleb lhe perguntou: "O que você quer, Aquisá?" O pai dela, Caleb, perguntou: "O que você quer, minha filha Aquisá?" Versículo 15. Aquisá, filha de Caleb, respondeu: "Por favor, dê-me uma bênção, papai, pois o Senhor me deu um pedaço de terra no sul. Dê-me também Guloate-Maim." Assim Caleb lhe deu Guloate alta e Guloate baixa para sua filha Aquisá, que tinha acabado de casar com Caleb. Versículo 16. E os descendentes do Quineu, sogro de Moisés, subiram. Moisés, que foi lá no Egito, a mandado de Deus, para resgatar o povo, subiram da cidade das palmeiras com o povo da tribo de Judá e foram ao deserto da tribo de Judá e ao sul de Arade. Lisseram e estabeleceram entre o povo. Versículo 17. Mas Judá avançou com seu irmão Simeão e eles atacaram os cananeus que moravam em Zefate e a entregaram à destruição. Assim deram à cidade o nome de Ormã. Versículo 18. Então Judá tomou Gaza e seu território. A tribo de Judá, a tribo de Israel. Deus mandou. Assim, Ascalon e o seu território, e Ecrón e seu território. Versículo 19. Jeová estava com a tribo de Judá. Deus estava com a tribo de Judá no versículo 19. E eles tomaram posse da região montanhosa, mas não conseguiram expulsar os habitantes da planície, porque tinham carros de guerra com foices de ferro. Versículo 20. Eles deram Hebrom a Caleb, assim como Moisés havia prometido, e ele expulsou dali os 3 filhos de Anak. Versículo 21. Mas os benjaminitas, que é os filhos de Benjamim, os descendentes de Benjamim, que era o irmão mais novo de José do Egito, não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Assim, os jebuseus continuam morando com os benjaminitas em Jerusalém até hoje. Até hoje que eu tô aqui? Não. Até aquela época. Se tem benjaminitas lá junto com os jebuseus, eu não sei. Tem que pesquisar aí no Google, né? Versículo 22. Nesse meio tempo, a casa de José é os descendentes de José do Egito. Descendentes do mesmo pai, Judá, Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. Por isso que é o povo de Israel, porque todo aquele povo era tudo descendente de Israel, de Judá, de Jacó. Porque o anjo mudou o nome de Jacó para Israel quando Jacó lutou com o anjo querendo mais bênção para ele. Como ele ganhou, né? Ele falou assim, ó, seu nome agora vai ser Israel. E Deus falou que ia multiplicar, mas triplicar, Deus ia fazer com a descendência dele fosse assim enorme. E fez. Versículo 22. Nesse meio tempo, a casa de José subiu contra Betel, e Jeová estava com eles. Deus estava com eles contra uma outra região que cultuava outros deuses. Versículo 23. A casa de José do Egito estava espionando Betel. Primeiro espionava. Primeiro eles mandavam vir aqui em casa, mandava dar uma olhadinha, o muro é baixo, dá para me pular aqui, dá para me fazer isso, para depois avançarem. Mesmo com o poder todo de Deus. O propósito, anteriormente, o nome da cidade era Luz. Versículo 24. E os espiões viram um homem saindo da cidade. Então lhe disseram: Homem, por favor, mostre-nos como entrar na cidade e nós o trataremos com bondade. Olha no versículo 24. Olha que falsidade. Mas não é falsidade não, porque quando eles prometem, eles cumprem. Se ele falou, se você me mostrar como é a cidade, nós trataremos você com bondade, eles tratam com bondade. Lembra daquela prostituta? Que eles não mataram a família dela porque ela escondeu os espiões? Então, o que a promessa, eles cumprem. Versículo 25. Assim, o homem lhe mostrou como entrar na cidade. E eles, o povo de Israel, golpearam a cidade com a espada, mas deixaram o homem que eles prometeram tratar com bondade, e toda a família dele ir embora, viu? Eles fizeram igual fizeram com a prostituta, que pediu, olha,
eu vou esconder vocês, mas vocês poupem a minha família. Eles pouparam. Versículo 26. O homem foi para a terra dos Hititas e construiu uma cidade e a chamou a cidade de Luz. E esse é o seu nome até hoje. Versículo 27. Manassés não conquistou Bet-Sean e suas aldeias dependentes, nem Tanak e suas aldeias dependentes, nem os habitantes de Dor e suas aldeias dependentes, nem os habitantes de Ibleão e suas aldeias dependentes, nem os habitantes de Megido e suas aldeias dependentes. Os cananeus persistiram. Sabe o que é persistir? Eu persisti em estar viva. Eu persisti nos meus negócios. Eu persisti, sabe? Eu continuar lutando por aquilo aqui que eu queria. Eles persistiram em morar nessa região. Versículo 28. Quando Israel, que é o povo de Israel, quando fala Israel, o povo todinho, o povo de Israel, uma tribo que Deus pegou. O povo era tão grande, era tão enorme que Deus tinha multiplicado, nasceu tanta criança que Deus fez nascer, que ele transformou os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, em tribos, 12 tribos de Judá. Manassés não conquistou Bet-Sean, nem as suas aldeias dependentes, nem Tanak, suas aldeias dependentes, nem os habitantes de Dó e suas aldeias dependentes, nem os habitantes de Bleão, suas aldeias dependentes, nem os habitantes de Megido e suas aldeias dependentes. Os cananeus persistiam em morar nessa região. Versículo 28. Quando Israel se tornou mais forte, eles sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram completamente. Versículo 29. Efraim também não expulsou os cananeus que moravam em Gezer. Os cananeus continuaram morando em Gezer no meio dos efraimitas de Efraim. Versículo 30. Zebulão não expulsou os habitantes de Quitrom, nem os habitantes de Nalol. Os cananeus continuaram morando no meio deles e ficaram sujeitos a trabalhos forçados, escravos. Versículo 31. Asser não expulsou os habitantes de Aco, nem os habitantes de Sidom, de Alabe, de Aquisibe, de Elba, de Afeque e de Reobe. Versículo 32. Assim, os assiritas continuaram morando no meio dos cananeus que viviam naquela terra, visto que não os expulsaram. Versículo 33. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os habitantes de Bet-Anate, mas eles continuaram morando no meio dos cananeus que viviam naquela terra. Os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anate passaram a trazer trabalhos forçados para eles como escravos. Versículo 34. Os amorreus confinaram os danitas na região montanhosa, não lhes permitiram descer a planície. Versículo 35. Os amorreus estavam decididos a morar na montanha de Eres e Ajalon e Salbim. Mas quando o poder da casa de José do Egito, a casa quer dizer a descendência dele, que ele já tinha morrido há muito tempo, aumentaram, eles foram sujeitos a trabalhos forçados. Versículo 36. O território dos amorreus começava na subida de Acrabim e em Selá, e ia dali para cima.